Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados. Amém? Vamos para mais um dia da leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E é algo tremendo que Deus está fazendo, é muito poderoso. Hoje é o dia 4 da unidade 2 e nós vamos estar ouvindo Deus fala ao seu povo. Esse é o tema do dia 4. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por este momento que o Senhor está nos dando a oportunidade de conhecer o Senhor e de nos unir a Ti para fazer a Tua vontade nessa terra. Capacita-nos para a Tua grande obra, nos faz viver o Teu sobrenatural. Tira toda barreira, todo impedimento, tira tudo aquilo que queira travar a nossa mente, nos dá sabedoria, Senhor, e nos faz viver o Teu sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a leitura. Há alguns anos falei para um grupo de jovens pastores. Quando terminei a primeira palestra, um deles me chamou e disse: "Jurei a Deus que jamais daria ouvidos a alguém como você. Você fala como se Deus fosse pessoal e verdadeiro e que ele realmente fala a você. Detesto isso." Perguntei-lhe: "Você está tendo dificuldade em ouvir Deus lhe falando?" Conversamos um pouco. Logo depois estávamos ajoelhados. Ele chorava e agradecia a Deus por ter lhe falado. Ora, não permita que alguém o intimide pelo fato de você ter ouvido a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro vem logo a uma pergunta para nós estarmos aqui fazendo, veja aí. Leia passagens bíblicas e responda às perguntas. Hebreus 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aí aqui, João 16, verso 13 e 14. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. João 8, verso 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Uau! Primeiro ponto aqui, no Antigo Testamento, antigamente, como Deus falava e por meio de quem? No Novo Testamento, nesses últimos dias, como Deus fala? Na passagem de João 14, 26, quem Jesus prometeu que o Pai enviaria em seu nome? 4. Qual é a obra do Espírito Santo descrita em João 16, versículo 26 e 16, 13 e 14? 5. Quem é aquele que ouve o que Deus diz? 6. O que diz a passagem João 8,47 sobre uma pessoa que não ouve o que Deus diz? Faça um resumo daquilo que estes versículos revelam da maneira como Deus fala. Amém? Vamos continuar nossa leitura aqui. É tremendo, né? No Antigo Testamento, Deus falou diversas vezes e de maneiras diferentes. Por meio de Jesus, o próprio Deus falou ao seu povo durante a vida de Jesus na terra. Atualmente, Deus fala pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ensinará todas as coisas, trará à memória todas as coisas que Jesus disse, levará a toda verdade. Dirá o que ouvir do Pai, revelará o que está por vir e glorificará a Cristo à medida que o revela às pessoas. Oh, glória a Deus. Vamos lá, continuando nossa leitura.
Diz assim, ó, será que Deus realmente fala às pessoas hoje? Ele lhe revelará onde está agindo quando quiser usar você? Sim, Deus não mudou. Ele ainda fala ao seu povo. Se tem dificuldades em ouvi-lo falar, você está com problemas no próprio coração de sua experiência cristã. Um tópico aqui, ó. Como saber quando Deus fala? É uma pergunta. Como saber quando Deus fala? O pecado atingiu-nos de maneira tal, Romanos 3, 10 e 11, né, que não podemos compreender a verdade de Deus se o Espírito Santo de Deus não a revelar. Ele é o professor. Quando ele lhe ensinar a palavra de Deus, curve-se diante dele e responda a ele. Enquanto você orar, procure observar como ele utiliza a palavra de Deus para confirmar em seu coração que Deus está falando. Observe a atuação de Deus ao seu redor pelas circunstâncias. O Deus que fala enquanto você ora e que fala nas Escrituras é o mesmo Deus que está agindo ao seu redor. Mais uma tarefinha aqui, ó. Vamos lá. Leia a quarta afirmação do diagrama na terceira capa do livro. Responda as perguntas. Se lembra desse diagrama? Daquele lá das 7 perguntas lá? Né? Você vai ler a quarta afirmação dele. Cadê? Deixa eu postar ele aqui para você. Mas antes de postar ele, eu vou aqui só terminar de ler essas perguntas, ó. Quando Jesus voltou para os céus, qual foi a pessoa da Trindade enviada para falar ao povo de Deus? Assinale das respostas: o Pai, Jesus e o Espírito Santo. 2. Cite 4 maneiras pelas quais ele fala. 3. Quando ele fala, o que revela? Amém? Deixa eu ver se eu acho o diagrama aqui. Aqui, ó. A quarta. Deus fala por meio do Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e o modo de agir. Esse é o diagrama da terceira capa, tá bom? Vamos continuar a leitura aqui. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pelas orações, pelas circunstâncias e pela igreja, para revelar a si mesmo e seus propósitos e seus modos de agir. Mais adiante no curso estudaremos estas maneiras pelas quais Deus fala. Não posso, contudo, dar uma fórmula e dizer que é de tal modo específico que você poderá saber quando Deus estiver falando. Compartilharei aquilo que a Bíblia diz. A evidência da Bíblia poderá encorajá-lo neste ponto. De acordo com o registro da Bíblia, quando Deus resolve falar a alguém, a pessoa sábia que era Deus, como também a pessoa sabia que era Deus, como também sabia o que ele estava dizendo. Em João 10, versículo 2 ao 4 e verso 14, Jesus disse: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. E as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. A chave para conhecer a voz de Deus não é uma fórmula, não é um método para ser seguido. Conhecer a voz de Deus vem de um relacionamento íntimo de amor com Ele. É por isso que as pessoas que não têm esse relacionamento, as que não são de Deus, não ouvem a sua voz. João 8, verso 47. Você terá de observar para descobrir a maneira única pela qual Deus entra em contato com você. Não há necessidade de qualquer intermediário.
você terá que depender de Deus e de mais ninguém. O seu relacionamento com Ele é de suma importância. Agora, mais uma tarefa aqui. Esquece aqui. Opa, não. Assinale a opção que melhor descreve a maneira pela qual você conhecerá a voz de Deus quando Ele falar. Letra A. Deus me dará um sinal milagroso, então saberei que Ele falou a mim. Letra B. Por meio de um relacionamento íntimo com Deus, poderei reconhecer sua voz. Letra C está no outro. Está nesse aqui. Letra C. Quando eu aprender a seguir a fórmula certa, então poderei ouvir a voz de Deus. Letra D. Posso abrir a Bíblia, escolher o versículo que eu quiser e afirmar que tenho uma palavra de Deus para a minha circunstância naquele momento. E aí, a perguntinha: qual é a chave para se conhecer a voz de Deus? E continuando a leitura, você pode pausar daí, e aqui tem algumas respostas, né, mais à frente na leitura. Diz assim, ó: o relacionamento é a chave de se conhecer a voz de Deus. Para ouvir quando ele fala, a resposta B é a correta para a última questão. E quanto às respostas A, C e D, alguns casos na Bíblia, Deus deu um sinal milagroso para assegurar à pessoa que a palavra vinha dele. Gideão é um destes exemplos, Juízes 6. Pedir um sinal a Deus é muitas vezes uma indicação de falta de fé. Quando os escribas e fariseus pediram um sinal milagroso a Jesus, o mestre condenou-os, dizendo que era uma geração má e adúltera. Mateus 12, 38 e 39. Esses homens eram tão cheios de si e tão pecaminosos que não puderam sequer reconhecer que Deus estava presente ali, no meio deles. Lucas 19, 41 ao 44. O caminho também não é por uma fórmula certa. Quantas outras sarças ardentes como a que Moisés viu estão relatadas na Bíblia? Nenhuma. Deus não quer que você seja especialista em usar fórmulas. Ele quer um relacionamento íntimo de amor com você. Ele quer que você dependa dele e de mais ninguém. Ouvir a voz de Deus não é resultado de um método ou de uma fórmula, mas sim de um relacionamento. Algumas pessoas podem achar a resposta dele aceitável. Podem perguntar: não posso receber uma palavra de Deus pela Bíblia? É claro que sim. Mas só o Espírito Santo de Deus pode revelar qual a verdade bíblica que é de fato uma mensagem de Deus para determinada circunstância. Observe como a opção D é centrada no ego. Eu abro a Bíblia, eu escolho, eu afirmo. Mesmo que a situação bíblica seja parecida com a sua, somente Deus pode revelar sua palavra para cada circunstância. É preciso também ter cuidado ao afirmar que Deus deu uma mensagem a você. Afirmar em nome de Deus é um assunto sério. Se você receber uma palavra de Deus, você deve seguir naquela direção até que a palavra venha a ser cumprida. Mesmo que isso leve 25 anos como Abraão. Se você não tiver recebido uma palavra de Deus, mas disse o contrário, passa por falso profeta e será julgado como tal. E se disseres no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não o temerás. Deuteronômio 18, 21 e 22. No Antigo Testamento, a punição para o falso profeta era a morte. Deuteronômio 18, 20. Esta acusação é realmente muito séria. Portanto, não tome uma palavra de Deus levianamente.
Deus o ama, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você e quer que você dependa somente dele quando buscar uma palavra dele. Deus deseja que você aprenda a ouvir-lhe a voz e a conhecer-lhe a vontade. Seu relacionamento com Deus é a chave para ouvi-lo falando a você. Olha só uma coisa que ele pede aqui para nós agora, ó. Considere fazer a oração a seguir. Senhor, oro pedindo que eu alcance um relacionamento tal contigo que eu possa ouvir tua voz quando falares e atender a ela. Amém? Você pode fazer essa oração? Senhor, oro pedindo que eu alcance um relacionamento tal contigo que eu possa ouvir tua voz quando falares e atender a ela. Amém? E aqui as perguntinhas finais, deixa eu colocar para você. Pronto. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? E o resumo final, deixa eu ler para você. Deus não mudou, Ele ainda fala ao seu povo. Se tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus, então tenho problemas no âmago de minha experiência cristã. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pelas orações, pelas circunstâncias e pela igreja, para revelar a si próprio, seus propósitos e seu modo de agir. Conhecer a voz de Deus é resultado de um relacionamento íntimo de amor com Ele. Deixa eu orar. Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos. Capacita-os para compreender, entender tudo que o Senhor está ensinando, para que nós possamos sim ouvir a tua voz da maneira correta. Capacita-nos, tira tudo que queira tapar os nossos ouvidos. O Senhor é o nosso pastor e declara na tua palavra que nada vai nos faltar. Então não nos deixe faltar sabedoria, entendimento, compreensão. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã.